Boa noite. Boa noite. Aleluia. Gente, é um privilégio eu estar aqui hoje. E eu me sinto mais seguro quando o pastor Marco Antônio disse que o Senhor apontou as 3 pessoas que estariam aqui ministrando. É a primeira vez que eu venho conhecer os irmãos, gostei muito da estrutura e estou muito feliz de estar aqui. E creio que nós temos uma palavra de Deus para hoje, mas antes eu preciso me apresentar. Gostaria que minha esposa ficasse de pé. Eu sou o Emerson, nós somos pastores desde 97. Eu acho que vocês não conhecem quem nos ordenou ao ministério. Eu vou falar o nome e o nome do ministério, talvez alguém aqui conheça. Pastor Antônio Cirilo, Santa Geração, quem conhece aí? Amém? Nós somos ordenados ao ministério por ele. Eu costumo dizer que eu caminhei com o pastor Cirilo no tempo das vacas magras. Agora ele está no tempo das vacas gordas, morando nos Estados Unidos, e foi uma referência de Deus para nós. Nós fomos ordenados ao ministério juntos, né? Minha esposa chama-se Gelva. Pode sentar, querida, obrigado. Nós temos um ministério aqui na cidade que se chama Cidade de Joelhos. O Senhor nos fez um desafio quando chegamos para cá há 12 anos, de vir para Curitiba e trabalharmos na área de oração e intercessão. E temos feito isso. Estendo o convite aos irmãos para o dia próximo de 7 de setembro, para o próximo 7 de setembro, estarmos intercedendo pelo Brasil ali na Praça do Homem Nu. Nós fazemos isso todo ano, há 12 anos, esse ano fazem 12 anos que a gente tem feito isso. O convite está estendido. Nós temos um tempo de adoração espontânea, adoração profética pelo Brasil e intercessão. Você está convidado para estar conosco. Amém, irmãos? Feito isso, eu quero dividir com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração há um bom tempo atrás. Absolutamente nada faz sentido. Sem a sua presença, isso aqui é apenas um encontro como outro qualquer. Deixa-nos sentir o cheiro. Deixa-nos sentir o perfume suave dessa presença que transforma, dessa presença que incendeia.
Oh Espírito Santo, nós dependemos tanto da sua presença. Espírito Santo, toma-nos nesse lugar, nessa noite, envolve-nos com a sua doce presença. Oh Espírito Santo, nós nos colocamos totalmente debaixo da dependência da tua sabedoria. Libera a sua palavra, libera a unção para essa noite, libera a direção, libera a graça. Eu oro por cada irmão e irmã, cada família aqui representada, que sejam tocados pela sua glória, que sejam tocados, inundados, imersos em sua presença. Espírito de Deus, vem nos envolver, vem nos capturar nessa noite, com tal intensidade, que saiamos daqui totalmente transformados por sua presença. Espírito Santo, encontra aqui um ambiente apropriado. Sabe, Senhor, aquele ambiente como a gente tem em casa, de ficar à vontade, de deitar no sofá, ou de nos aconchegar em casa. Espírito Santo, encontra esse ambiente aqui em cada coração. Captura nossa mente agora, captura nosso entendimento e libera a sua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Josué 24:15, está escrito assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O tema da minha meditação hoje com vocês é: quanto a mim. Nós vivemos um tempo, irmãos, de muitas cópias, de muita reprodução de coisas que as pessoas admiram. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são altamente influenciáveis. E por sermos como um povo tão influenciado, a nação brasileira tem recebido enlatados de fora, recebido influência de fora, daquilo que muitas vezes acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, mas não necessariamente aquilo que vem do céu. A maior influência que eu e você precisamos receber é a influência que vem do céu, é a influência que vem do Deus a quem servimos. Eu achei interessante uma coisa aqui nesse texto, a expressão quanto a mim. O que essa expressão diz para você? Essa expressão quanto a mim particularmente, me diz uma coisa, me diz assim: eu estou resolvido, eu estou decidido, eu já escolhi por onde vou caminhar, com quem vou caminhar e qual é o destino que eu tracei para a minha vida. O meu objetivo aqui hoje à noite é levar a você como família a uma decisão pessoal de se resolver acerca do destino da sua família. O meu anseio nessa noite, para os que estão aqui e para os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é que a gente saia daqui nessa noite decididos a ter uma estrutura familiar, onde o Senhor encontre um ambiente aconchegante, onde o Senhor tenha liberdade. Mas a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui hoje é que quando Josué disse isso para o povo já tinha passado por um processo de ensinamento. A Bíblia diz em Romanos, se você quiser abrir e ler, Romanos capítulo 15, versículo 4, na parte A do versículo, diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Aquilo que a história de Israel, que está registrado, aquilo que Israel viveu, nos serve de exemplo para a nossa vida hoje. Aquilo nos foi deixado como exemplo. E essa história de Israel se divide em 3
ciclos que eu quero abordar hoje à noite aqui com vocês. E esses ciclos que Israel viveu servem de exemplos para nós escolhermos qual a decisão vamos tomar e em que lugar eu e você vamos escolher viver. Irmãos, se existe uma coisa que a gente não consegue fugir na vida, é a escolha. Nós pastores, pastor Marcos está aqui, ele sabe muito bem, nós pastores lidamos muito mais com os problemas das pessoas em função das escolhas do que qualquer outra coisa. As disfunções familiares são muito mais resultados das escolhas que as pessoas fazem do que qualquer outra coisa. E esse primeiro ciclo que eu gostaria de abordar na história de Israel e também na história humana é o ciclo da escravidão. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, Paulo fala assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você éramos escravos de um regime arbitrário, autoritário, um governo mão de ferro, que era o governo de Satanás. Nós vivíamos escravizados por Satanás. Nós estávamos presos a esse domínio maligno do pecado. E esse primeiro ciclo da escravidão nos leva a um entendimento de que nós estamos servindo a alguém. Nós estamos subservientes a um governo. E aqui, quando a Bíblia fala que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, nós precisamos atentar para o fato de que essa vida de pecado que Israel viveu, essa vida longe de Deus, longe de princípios e longe de valores, afeta não só a minha vida pessoal, mas afeta a minha família e afeta a minha sociedade. A restauração de uma família, ela respinga numa influência positiva na sociedade. Essa escravidão que Israel viveu, como que Israel foi parar no Egito para se tornar escravo? Lembra que quando José se revelou aos seus irmãos, ele consultou o Faraó para que Faraó pudesse liberar uma parte do Egito para que o povo de Israel pudesse ficar ali. E a promessa de Faraó era muito boa: vocês vão ter uma terra para vocês plantarem, vocês vão ter terra para pastorear o seu rebanho. O povo do Egito aqui não é muito chegado em rebanho. Vocês terão prosperidade, porque na terra deles tinha fome. Então, irmão, se alguém chega para você e te diz assim: eu estou te dando uma fazenda, essa fazenda, ela produz bastante, ela tem muito pasto, tem muita terra, tem muita água, é um lugar maravilhoso. Seus olhos não vão crescer? Você não vai ficar animado, animada? Aquilo não vai mexer com você? Claro que vai. E aquilo mexeu com o povo de Israel. E além da motivação de Jacó, a motivação de Jacó maior era rever José. Mas eu não diria que essa mesma motivação ardia no coração dos irmãos e do povo que estava com ele. Porque o povo vivendo fome e escassez, eles queriam experimentar um pouco de abundância e liberdade. Só que eles foram para a terra do Egito e com o tempo eles se tornaram escravos. Porque eles começaram a crescer muito naquela nação e perderam a liberdade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Primeira coisa que eu queria que você entendesse hoje é que quando a nossa motivação na vida está errada, provavelmente nós vamos nos tornar escravos de alguém ou de alguma coisa. Irmãos, família é algo tão precioso que a gente precisa saber muito bem como cuidar. A família de Jacó foi para lá. E da família de Jacó foram geradas outras famílias, e aquele povo foi crescendo ali, debaixo de um regime de escravidão. A mentalidade escrava começou a tomar conta deles de tal maneira que eles já não tinham mais as referências dos pais. Eles já não tinham mais referência de Deus. Quem é Deus para uma geração de depois de 100 anos que
que Jacó morreu, que José morreu. Eles perderam essa referência. Gênesis 45, 17 a 20, vai dizer desse diálogo de José com Faraó e dessa liberação de Faraó, para que eles pudessem experimentar e desfrutar de tudo que a terra tinha. Esse é o primeiro ponto: escravidão. Eu gostaria que você, enquanto eu cito esses ciclos, eu gostaria que você se localizasse aí. Eu vou passar para o segundo ciclo. O segundo ciclo é redenção. 400 anos eles ficaram escravos no Egito. Foram 400 anos sem direito, 400 anos sem terra, 400 anos passando privações, porque aquela geração se acostumou a viver longe de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de enfatizar para nós, como indivíduos e como família de Deus, é que quando a gente se esquece de Deus, o preço a ser pago é muito alto. Eu vou abrir um parênteses aqui. No aconselhamento de famílias, ouvindo a história de famílias, a gente percebe que boa parte dos problemas familiares se devem exatamente ao fato de que Deus foi posto de lado. A dor, as lágrimas, o sofrimento e as angústias que um casal passa, que um pai passa, que uma mãe passa, que um filho passa, geralmente estão profundamente anexadas ao fato de Deus ter sido posto de lado. Os sogros do pastor, que tem 55 anos de casado, sem conhecê-los, eu posso afirmar que se não fosse o Senhor na vida de vocês, negativo. Eu queria abrir um outro parêntese. Irmão, irmã, se vocês tiverem dificuldade de esvaziar aquela cesta que vocês ganharam, lembra de mim quando entrar no paraíso, amém? Que lindo, né, irmãos? Que exemplo. Nossa sociedade precisa de exemplos assim. Voltando para cá, redenção. O que é redenção? Redenção é quando Deus nos pega, nos tira, nos saca desse lugar de escravidão, desse lugar de pecado, em graça, em amor. É quando Deus começa a nos desintoxicar do Egito. A história de Deus com o povo de Israel foi uma história muito difícil. A coisa mais difícil, irmãos, para Deus, não foi levar o povo do Egito até Canaã. A parte mais difícil da história de Deus com Israel foi lidar com uma nação obstinada e viciada em Egito. Quando eu falo Egito, eu falo mundo, rudimentos do mundo, prazeres do mundo, coisas do mundo. As pessoas que têm um apego tão grande à vida de escravidão, e o trabalho maior de Deus foi desintoxicá-los da mentalidade escrava do Egito. Um povo que não tinha costume a se apropriar de nada, a ter propriedade, um povo que não tinha costume de governar, um povo que não tinha costume de lidar com a liberdade. Deus teve que trabalhar isso tudo com eles. E no ciclo da redenção, o domínio do pecado é quebrado. É a realidade dessa presença de Deus que começa a tomar a vida do ser humano e começa a mexer em áreas que precisam ser estancadas, extraídas, arrancadas, para que se coloque um novo padrão de vida. Esse é o desejo de Deus. É a metamorfose, e Paulo fala dessa metamorfose em Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, o vosso culto racional.
Mas ele continua dizendo: e não se amoldem a esse mundo, não fiquem conforme, não vivam conforme a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é redenção. Quando você está vivendo debaixo da vontade de Deus, quando o mundo não te governa mais como marionete, quando você não é governado pela moda, pelo sistema do mundo, quando você é um daqueles que diz: quanto a mim, eu estou resolvido, eu viverei para o Senhor o resto da minha vida, a minha casa será do Senhor por toda a vida, os meus filhos serão do Senhor por toda a vida, eu viverei em função da sua glória. Aleluia. É isto que significa redenção. E essa foi a dificuldade de Deus, porque foi aqui que Israel caiu no Egito, foi aqui que Israel morreu no Egito. Por quê? Porque no processo de redenção, eu e você precisamos nos submeter ao trabalhar de Deus. E o trabalhar de Deus mexe em áreas na nossa vida que precisam ser mexidas. Muitas vezes nossos casamentos atravessam momentos difíceis, os relacionamentos familiares atravessam momentos difíceis, e Deus precisa mexer em áreas. Eu vou te contar rápido uma experiência de um senhor já de idade. Ele foi ao médico. Ele disse assim: doutor, minha esposa está com um problema, ela não está ouvindo direito, ela está com um problema de audição, eu gostaria que o senhor marcasse uma consulta para ela. E o doutor virou para ele e disse assim: ok, vamos fazer uma experiência, você vai chegar a 2 metros de distância atrás dela e falar alguma coisa. Se ela não responder, você se aproxima mais meio metro, depois mais 1 metro, e depois você fala perto dela, até ela ouvir e te responder, ok? Faça essa experiência primeiro, depois você venha me dizer o que aconteceu, ok? Ok. Ele foi para casa e ele fez isso. A esposa estava cozinhando, ele chegou perto da esposa, 2 metros de distância: meu bem, o almoço está pronto? Nada. Andou meio metro: meu bem, o almoço está pronto? Nada. Ele chegou mais 1 metro: meu bem, o almoço está pronto? Nada. Ele chegou perto do ouvido dela e falou assim: meu bem, o almoço está pronto? Ela disse assim: é a 4ª vez que eu te respondo. Você entendeu? Às vezes no casamento da gente o problema está com o outro, e às vezes o problema é que Deus está querendo mexer na gente. E sabe o que é triste? É que às vezes a gente cai no processo da redenção, a gente não quer ser redimido. Eu estou certo, eu sempre estou certo. Lá em casa, quando acontece problema, é defeito da esposa, pode ter certeza. Sabe, irmãos, Deus quer mexer na gente, Deus quer tirar essa cultura egípcia do orgulho, da soberba, da vaidade, e Deus precisa mexer nisso. Amém? Essa realidade que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 precisa ser verdade no casamento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o Egito morreu. Sabe, um dos problemas que acontece no casamento é a gente trazer as heranças familiares para casa. Pastor, é o seguinte, eu não consigo viver sem falar palavrão, meu pai vivia falando palavrão. O que eu faço? Essa hereditariedade precisa morrer, esse velho homem precisa morrer. Eu tenho que escolher se eu escrevo a minha história ou se eu vou repetir a história de alguém lá atrás. E às vezes no casamento um dos problemas que a gente vive é esse: a gente fica repetindo a história que a gente não gostaria que os outros escutassem. E Deus quer operar em nós essa redenção, essa mudança, essa metamorfose, para que a gente possa viver bem em paz. Lembrando o começo, Deus deseja ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
Eu preciso expressar o caráter de Jesus em casa, porque isso vai fazer com que a minha casa seja transformada e automaticamente a minha casa será exemplo na sociedade. Amém? E o terceiro ciclo é o ciclo da herança. Quando você passa pelo processo de libertação da escravidão, quando você é redimido da escravidão, quando você consegue ser aprovado na parte desse processo de redenção, você vai para a herança, você põe a mão na herança. Opa, agora a terra é minha, agora eu tenho terra, agora eu tenho propriedade, agora eu tenho casa, agora eu tenho nome, agora eu tenho identidade. No Egito eu era o escravo fulano, eu era escravo. Ô escravo, faça isso, escravo faz aquilo. Agora eu tenho propriedade, eu tenho nome, agora eu tenho herança, agora eu tenho dignidade, porque eu fui redimido, eu fui resgatado, eu fui restaurado pelo Senhor, e Ele me colocou num lugar de abundância, de herança. Sabe o que eu tenho que fazer quando eu entro na herança? Viver como herdeiro. Herdeiro não vive brigando, herdeiro não vive em contenda, herdeiro não vive mais em pecado. Por um tempo na minha vida, eu vivi sobre um pensamento que um irmão me disse há muitos anos atrás. Ele falou assim: sabe, irmão, eu nem era pastor ainda. Ele chegou para mim e falou: sabe, irmão, a gente conversando sobre Moisés, sobre Israel, e ele falou: sabe, Moisés foi bem sucedido, porque ele deixou um sucessor. Moisés elegeu um sucessor e conseguiu deixar um legado para o sucessor. Josué não. Josué não deixou um sucessor. E eu concordei com ele na época e fiquei pensando naquilo, e até sexta-feira passada, quando eu fui para a oração, porque eu ia citar Josué aqui como um exemplo a não ser seguido, no sentido de deixar um legado para a família. Mas o Senhor falou assim: Emerson, eu mudei de ciclo. Lá atrás eu precisava usar Moisés para ensinar o povo. Aqui na Nova Terra o povo já aprendeu, ou se não aprendeu, já deveria ter aprendido o suficiente, à base do que eles já ouviram e já viram. Irmão, quantos são herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo aqui? Levanta a mão para me ver. Amém, pode abaixar todos. Deixa eu te falar um negócio. Se você é herdeiro, se você é herdeira, você precisa entender uma coisa: tudo aquilo que você já viveu, já aprendeu, já entendeu da parte de Deus, desculpa a expressão, mas precisa tomar juízo e praticar. Tem muita gente na igreja que qualquer gripes e resfriados tem que chamar o pastor. Se aparecer um demônio lá no vizinho, pastor, eu sei que tem que expulsar, eu não dou conta não. Pastor é com você. E ele já está dizendo aqui: não me chama não. E ele está certo, eu apoio. Se vira, irmão, se vira, irmã. O que você já viveu em Deus, o que você já ouviu de Deus, o lugar de herança que você está, não te dá mais o direito de agir como escravo. Concordamos sobre isso, sim ou não? Amém? Você tem que viver como herdeiro. Você já tomou posse da herança. Então Deus falou comigo: pastor, é um ciclo novo. Agora é ciclo da herança. Eles precisam praticar aquilo que já ouviram e que já viram. Deus fez coisas grandiosas, maravilhosas. Opa, deixa eu ver o horário aqui. Ok, ainda tem um pouquinho de tempo. Sabe o que acontece quando você entra nessa nova terra, nesse lugar da herança? Automaticamente você está sendo colocado num lugar de responsabilidade, não apenas num lugar de privilégio. A maturidade diz isso para a gente. Irmão, você acha que tem só status ser pastor? Você acha que é só status ser músico, ser ministro de louvor, ser um servidor na casa do Senhor? É muito mais. Um microfone na mão, e no caso o meu no pescoço, é muito mais responsabilidade do que privilégio. E a gente precisa entender isso. No lugar de herança, a minha responsabilidade aumenta. E você, família, você está no lugar de herança, a sua responsabilidade é maior. O seu comportamento precisa ser melhor. O seu comportamento precisa ser moldado pelo Senhor, porque você está no lugar de herança.
Então, Josué pega o povo simplesmente, pastor, e fala assim, é o seguinte, em outras palavras, dentro de Josué 24:15, é como se Josué tivesse chegado para o povo e dito o seguinte: gente, é o seguinte, vocês foram escravos por 430 anos, vocês conheceram o que é um governo monárquico, o que é um regime monárquico, de um rei duro na queda, de um homem sem Deus, de um homem que não tem piedade de ninguém. Vocês conheceram a dor da escravidão, vocês conheceram o sofrimento, vocês viram coisas que são difíceis de digerir, abusos inclusive, mas vocês viram também a grande libertação de Deus, vocês viram o grande poder de Deus, os grandes feitos de Deus no Egito. Agora, vocês tenham ciência de uma coisa, vocês estão entrando numa nova terra, e a coisa agora é diferente, porque vocês estão num novo ciclo, e esse ciclo requer de vocês o seguinte: vocês agora são famílias sacerdotais. Eu e minha casa estamos decididos, nós vamos servir ao Senhor. Vocês vão ter que tomar a decisão pessoal. Agora o negócio não é mais o bando, agora o negócio não é mais toda a nação de uma vez. Agora a responsabilidade é individual e familiar. Vocês vão precisar fazer uma escolha para decidir o destino e o futuro de vocês. E aí, dentro dessa dinâmica, Israel começa a se mover. Eles concordam com tudo que Josué fala, e eles se propõem a viver dessa maneira. Nós entendemos aqui que a questão da herança estava dizendo não apenas a respeito de bens palpáveis. A herança que eles precisavam entender que Deus estava gerando neles era muito maior do que bens palpáveis, bens materiais. Era a herança de uma natureza divina transformada, uma natureza santa que precisava ser impressa neles. Entenda que uma vez que eles foram para o Egito, muitos deles com a motivação de enriquecer, agora a motivação seria que eles tivessem nos olhos a eternidade, que eles tivessem um propósito maior de viver do que o propósito terreno de se tornarem ricos e famosos, que infelizmente é a realidade que nós vemos aí fora. As pessoas lutam por isso com muito afinco, e elas fazem tudo pelo sucesso, elas fazem tudo pelo dinheiro, elas fazem tudo pela fama. A motivação de quem vive em herança não é esta. A motivação de quem vive em herança é a mesma motivação de Jonathan Edwards, quando ele orou assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Quem vive de posse dessa herança do caráter e da natureza divina, pensa como Deus, não pensa mais como o Egito, não pensa mais como o mundo. E o desejo de Deus para mim e para você, como família, é que essa eternidade esteja tão impressa dentro de nós, que a gente não viva em função de mais nada, a não ser da glória de Deus. Esse é o anseio de Deus para nós como famílias. Passando ainda adiante um pouco mais, o anseio de Deus, o maior desejo de Deus era que Israel entendesse isso, que essa vida de Deus, que essa realidade da presença de Deus pudesse entrar neles de tal maneira que eles não precisassem passar por tanta coisa que eles passaram. Logo com o tempo foi se passando, a Bíblia diz que aquela geração que vivia nos tempos de Josué não conhecia o Senhor, e eles começaram a abandonar o Senhor. Irmãos, o que acontece quando a gente começa a se envolver tanto na visão terrena, tanto no anseio materialista? Sabe o que acontece? A gente vai perdendo Deus de vista, a gente vai perdendo o anseio e o prazer por Deus. A realidade desse reino, desse anseio de Deus, começa paulatinamente, devagarinho, a morrer em nós. Como família, eu e você, se há uma coisa que nós precisamos preservar a todo e qualquer custo, é a presença de Deus em nós.
Eu e você precisamos amar isso tão intensamente, sabe por quê? Porque disto depende a minha e a sua vida. Disso depende a sobrevivência da minha e da sua família. Disso depende o futuro dos nossos filhos. Amém, gente? Então, se o desejo de Deus é que nós sejamos casa sacerdotal, pastor, o que eu preciso fazer para que eu seja casa sacerdotal? O primeiro ponto que eu preciso entender é que eu preciso buscar um relacionamento íntimo e diário com Deus. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim é cortado para que dê mais fruto. O que significa o ramo cortado? É Deus trabalhando, é Deus tirando, Deus podando aquilo que impede o crescimento. Mas entenda, o crescimento de uma parreira de uva é helicoidal. O que significa? Parece uma mola, ela cresce em torno do tronco. Entendeu? Eu e você, quem é o ramo? Quem é o tronco? Jesus. Eu e você, se queremos ter famílias saudáveis, não existe outro método, outro meio, a não ser sustentarmos a nossa vida em torno do tronco, vivermos em torno do tronco. Se nós queremos nossa casa, nossos filhos vivendo bem, vivendo vida abundante, sendo bem-sucedidos, eu e você precisamos entender que a vida está no tronco, a vida está em Jesus. Para que eu e você sejamos casa sacerdotal, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. O salmista disse assim no Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista poderia ter dito o seguinte: o que faz algumas visitinhas breves? Não, ele não disse isso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu escutei o pastor de vocês falando outro dia, que ele levou aqui não sei quem na casa dele, para mostrar o lugarzinho de oração dele. Deixa eu dizer aqui uma coisa com liberdade, no linguajar bem mineiro: vocês estão lascados. Eu vou explicar por quê. Porque se vocês não tivessem um líder que desse o exemplo para vocês, talvez vocês poderiam chegar diante de Deus e falar: pastor, Deus, meu pastor não foi exemplo para mim de oração não, ele não orava. Mas quando o nosso líder é modelo, como Josué foi, como Moisés foi, a nação estava lascada. Irmãos, não faltou exemplo para Israel. Israel via o relacionamento de Moisés com Deus. Isso era para ter sido repassado dos pais para os filhos. Israel viu um episódio quando Moisés subiu no Monte Sinai, sumiu para lá 40 dias e 40 noites. Antes de subir, o Senhor tinha dado uma ordem: não toquem no monte. Se algum animal for chegar perto do monte, vai ser fulminado. E diz que a coisa era tão terrível, a voz de Deus parecia relâmpago, trovão. A Bíblia diz que o chão tremia, que a coisa não era muito legal de se ver. O povo ficou com medo. E o povo falou assim: Moisés, que Deus fale com você, com nós não. Se resolva para lá com ele. O povo viu tudo isso, a maneira como Deus lidava com Moisés, a maneira como Deus se relacionava com Moisés, era um relacionamento íntimo. Deus falava, Moisés transmitia para o povo. A Bíblia diz que Deus chamou a Moisés de amigo, porque com os outros ele falava através de profetas, mas com Moisés ele falava face a face. Eu te pergunto, a primeira pergunta que eu te faço nessa noite: como Deus fala com você? Eu preciso ter esse relacionamento íntimo, porque disso depende a minha vida, disso depende o meu casamento, disso depende o meu sucesso, disso depende a minha saúde, disso depende o meu bem-estar, dessa comunhão íntima e constante com a presença de Deus. Quer ver seu filho longe das drogas? Quer ver seu filho longe do mundo? Quer ver seu casamento sólido em Deus? Viva em torno do tronco que é Jesus. Viva uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Se disponha a ouvir o Senhor. Irmão, sabe quando Deus mais fala comigo? É quando eu estou orando. Essa mensagem
quando eu estou orando, Deus começa a falar comigo. E não existe necessidade maior nos dias de hoje do que uma vida de oração. A Bíblia diz no Salmo 34:5, um versículo que eu gosto muito. O salmista diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, vós todos os termos da terra. Oração é também adoração, é contemplação do Senhor, é rendição à presença de Deus. Uma vida de oração consistente é um canal aberto de acesso de Deus à minha vida. Lembra quando os profetas diziam, preparem o caminho do Senhor, endireitem no deserto as suas veredas. Deus precisa de caminhos para nos acessar. Deus anseia nos acessar, para quê? Para nos tornar pessoas e famílias bem-sucedidas. Deus precisa nos acessar, e a maneira que Ele encontrou de acessar você é te dar o benefício da oração e da comunhão e da meditação na palavra dEle. Outro texto que eu gosto muito é aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus disse que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos e deram contra ela e ela não foi abalada. Mas o que ele diz a respeito do homem imprudente? Que ele construiu sobre a areia. Segunda pergunta: sobre o que você está construindo a sua casa e a sua família? Qual é o alicerce, qual é a base, qual é o foco, qual é o interesse, qual é o alvo do seu casamento? Agora eu queria dizer uma coisa. Eu queria, aliás, perguntar uma coisa para você: é possível pessoas de oração, pessoas de Deus terem problemas familiares? Sim. Porque às vezes a gente acha que uma vez que a gente é agente de oração, tudo vai estar resolvido. Não, a gente precisa de tomar algumas atitudes. A gente precisa orar e ouvir Deus. O primeiro exemplo que eu queria te dar de uma família que não funcionou muito bem foi a família do sacerdote Eli. Entenda. Ok, ainda tem um pouquinho de tempo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu gosto de fazer pergunta quando eu estou pregando. Você acha que um sacerdote precisa ser um homem de oração, sim ou não? Eu suponho que sim. Eu imagino que Eli era um homem de oração. Mas os filhos dele, Ofni e Finéias, eram terríveis. Você vai poder ver sobre isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Tem aí projetado? 1 Samuel, capítulo 2, do 12 a 17. Tem aí? Ok. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, o servo do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Quem são esses aí? São os filhos de Eli. O sacrifício precisava ser assado, bem passado, mas eles iam na frente e tomavam aquela carne para eles, transgredindo a lei do Senhor. O que acontecia com isso? Eu imagino que os filhos de Levi diziam: meu pai é o sacerdote, você não pode fazer nada. Mas Eli provavelmente era um homem de oração, mas tinha filhos que não eram filhos de oração. O que será que deu errado?
O texto ainda continua dizendo, versículos 17, aliás, versículos 22. O que está no versículo 22 aí de Samuel 2? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Além de tudo, os caras eram devassos, eram prostitutos, eles abusavam das mulheres. Gente, imagina um pai tendo esse nível de desgosto. Versículos 27 em diante. Veio um homem de Deus, aí chegou o profeta. Agora é problema. Veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Vai vendo aí. Porque pisastes meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, olha a sentença, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha, gente, olha o plano que Deus tinha para Eli. Era para você ter um sacerdócio perpétuo, era para os seus filhos continuarem o teu sacerdócio e viverem bem, e apacentar o meu povo e cuidar do meu povo. Aí o que Deus fala? Porém agora, diz o Senhor, longe de mim, você abortou o meu plano. Gente, isso é pesado demais. Por causa da sua frouxidão com os teus filhos, você abortou o meu projeto. Pode falar duro assim, pastor? É a Bíblia que está dizendo. Você abortou o meu projeto. Gente, Eli foi um pai permissivo. Um pai permissivo. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Vamos para frente? Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Olha a sentença pesada. Continue. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Vamos parar por aí por enquanto, irmãos. Vê o prejuízo de um desajuste familiar. Vê o custo de um projeto que é abortado por causa de uma desestrutura familiar. Deus quer curar isso. Deus quer curar nossas famílias. Nós não podemos ser pais permissivos, mães permissivas. Nós precisamos entender que a disciplina é parte do crescimento. Deus nos disciplina, nos toma como filhos. Eu vou para o segundo exemplo rapidinho, que meu tempo já está se esgotando. O exemplo de Samuel. Gente, Samuel foi uma bênção. Samuel é uma referência de profeta. Mas vamos ver lá em Samuel 8, 1 a 5, o que aconteceu? 1 Samuel 8, 1 a 5, por favor. E aconteceu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. 2. E o nome de seu filho primogênito era Joel, o nome de seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Os filhos se corromperam, gente. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem em todas as nações. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Deixa eu te explicar o tamanho do abacaxi. O tamanho, repetir. Deixa eu te explicar, você que está em casa aí. Deixa eu te explicar o tamanho do abacaxi de uma disfunção familiar. Está vendo aqui que mais uma vez o que Deus tinha planejado para Israel foi abortado por famílias disfuncionais? Está vendo a seriedade de pais que são permissivos,
de pais que são: ô meu filho, não tem problema, ô pai, eu quero cortar a cabeça do galo. Vai meu filho, pode cortar, eu estou ocupado agora. Pede sua mãe lá, pergunta a sua mãe. Primeiro eu vejo um Eli muito permissivo. Depois eu vejo um Samuel, ótimo profeta, um grande profeta, mas talvez ocupado demais com as demandas ministeriais, para perceber que os filhos estão bandando para o lado da corrupção. E aqui, gente, a questão não é só, pastor, o que Deus está dizendo aqui, que o povo pediu um rei. A questão é muito maior do que isso. Porque se a gente lembrar a história de Israel, eles viviam debaixo do regime de um rei de mão de ferro. É como se eles estivessem dizendo para Deus: Deus, nós topamos até o faraó no nosso pescoço, mas nós não queremos mais esse filho de Samuel, porque eles vão acabar com a gente. E o projeto de Deus de sacerdócio familiar foi colocado em xeque de novo, e eles estão voltando para o tempo da escravidão, porque o regime da realeza é esse. Tanto é que você vai ver isso no texto adiante. Eu te convido para ler em casa, não vai dar tempo para ler aqui. Eu queria que você lesse depois na sua casa, aí vou te dar um exercício de casa, em 1 Samuel 8, 10 a 20. Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, não esquenta a cabeça, que não é contra você a bronca é contra mim. Eles só arrumaram um álibi agora nesse episódio aí, mas eles já estão me rejeitando há muito tempo. Mas explique para eles o que vai acontecer no regime do rei. Vai levar suas filhas escravas, vai usar vocês como escravos, vocês vão sofrer, vocês não terão identidade mais, vocês vão viver mais ou menos o filme que vocês viveram no Egito. Ok? Explique para eles isso. Gente, e mais uma família, por último, a família de Davi. Davi foi um ótimo rei, um grande rei. Mas provavelmente Davi estava muito envolvido com as demandas do reino e já não tinha mais o mesmo fogo de antes, da adolescência, da juventude. Primeiro, um Eli permissivo. Depois, um Samuel talvez ocupado demais, que não percebeu os filhos, debandando para a corrupção. E terceiro, Davi. Duas coisas. Talvez Davi tenha sofrido o que acontece com muito crente, e eu já estou quase terminando. Quantas pessoas têm vindo para a igreja, pastor? Pastor, por favor, ore por mim, eu preciso muito daquele emprego. Pastor, me ajude em oração. Pastor, eu preciso muito. Eu quero entrar naquela empresa. A coisa está difícil aqui em casa. Pastor, entre em oração. Convoca a igreja. Pastor fala assim: eu topo. 6 horas da manhã eu topo estar aqui com você. Você vem cá para a gente orar. Vamos orar de 6 às 8. Todo dia. Esse cara está aqui. Todo dia de 6 às 8. Bate o joelho no chão e busca a Deus com lágrimas, com fervor, com intensidade. 6 às 8. Chega um dia que ele chega pulando, saltitante, igual perna longa do desenho. Pastor, o que aconteceu, irmão? Pastor, consegui. Entrei na empresa. Aleluia. Oh, glória a Deus, vamos agradecer. Não, pastor, não tem tempo, porque eu tenho que me aprontar. Amém. Sábado você tem folga? Tem, pastor. Eu venho cá para a gente continuar orando junto. 6 horas o irmão não chegou. 6h30 não veio. 7 horas também. 7h30 ele mandou uma mensagem: ô pastor, eu esqueci. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa muito simples. Às vezes o nosso fogo é mais intenso na dificuldade, e o fogo diminui quando a gente está no lugar da herança. Provavelmente o que aconteceu com Davi. Além do caso do adultério. O adultério arrebentou com a família de Davi. Mas escuta, o adultério aconteceu, sabe por quê? Por um processo. O adultério não acontece da noite para o dia, gente. Adultério é um processo. É um processo que começa quando o fogo começa a se apagar. É um processo. E sabe o que aconteceu? A família de Davi foi lastimável.
filho tomou o reino. E quando o profeta Natã veio repreender a Davi, ele disse assim: o que você fez às escondidas, seu filho vai fazer à luz do dia para todo mundo ver. O filho dele tomava as mulheres e tinha intimidade com elas nas tendas à vista de todo mundo. As próprias concubinas do pai, ele teve relação íntima com elas. Ele perseguiu o pai, ele tomou o reino do pai. Foi muito difícil a vida de Davi nesse ponto, a ponto tal dele falar: deixa estar. O general queria matar ao filho, e ele disse: não faça nada. Davi estava tão conformado, ele estava tão consciente daquilo que ele fez, que ele já não tinha nem forças mais para reagir. Irmão, estou terminando, mas eu queria deixar aqui algumas considerações. Eu termino com 3 perguntas. Qual ou quem é a base da sua casa? Segunda pergunta: qual é o objetivo da sua casa? Terceira pergunta, e a mais, talvez, intimista, é: qual sua resposta ao que foi ministrado aqui? Salmo 115, 8, a Bíblia diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. Mais uma perguntinha: o que você adora? Você adora dinheiro? O que você mais adora na vida? Nós nos tornamos semelhantes, nós nos amoldamos àquilo que adoramos. Como eu posso reconstruir minha vida, meu casamento, meu relacionamento? Como eu posso reconstruir o meu destino? Eu preciso focar na pessoa certa a quem eu preciso adorar, a pessoa de Deus. Eu preciso me tornar semelhante a Ele. Está acontecendo um problema muito sério nos países escandinavos, nos países nórdicos. Eles estabeleceram leis contra a família. Eles facilitaram as questões do divórcio. Uma matéria que saiu na Record: leis antifamília têm resultado num povo deprimido, filhos sem limites. Na Suécia é proibido, é lei, dizer não para os filhos. Uma parcela da população é afetada por disfunções psicológicas, como crises de burnout. Crise de burnout é o que a gente chamava antigamente de estafa, tá? Por quê? Porque quando a lei de Deus é quebrada, quando Deus é esquecido, o caos se instala. 100 em cada 1000 pessoas fazem uso de antidepressivos. Na Suécia, apenas 36% das pessoas acreditam em Deus. Elas lidam com problemas de alcoolismo e drogas. São leis que facilitam o divórcio sem qualquer motivo. Cansei de estar casado. O juiz: cansou? Então vamos assinar aqui já. Pasmem, gente, é assim. É matéria jornalística, viu? A facilitação do divórcio, aborto, sexo ilícito e etc. tem resultado também, pasmem, em suicídio entre crianças. É o liberalismo e a permissividade que estão tentando, com todas as forças, implantarem aqui no Brasil. Qual que é a nossa resposta como igreja? Qual é a nossa resposta como família? Eu e você precisamos priorizar a estrutura familiar. Eu e você precisamos, para ontem, restaurar a casa de oração. Nós estamos falando em casa, estamos falando em família. Para finalizar agora, eu quero te dizer que a casa de Deus tem um nome. O Senhor disse: a minha casa será chamada de quê? De casa de oração. Qual é o nome da sua casa? Vamos orar? Se puder, fique de pé. Qual é o nome da sua casa? Qual é a base da sua casa?
Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero desafiar você. Eu não quero que você ouça essa palavra impunemente. Eu não quero que você ouça essa palavra levianamente. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, ministrar que essa palavra entre no seu coração e cause mudanças profundas na sua vida pessoal e na sua estrutura familiar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes e os que estão em casa nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a sua palavra foi liberada aqui. A sua palavra é viva e eficaz. Eu oro que cada família, cada irmão que pisou aqui nessa noite, seja profundamente tocado por sua presença e transformado por sua glória. Eu oro para que aqui se estabeleçam famílias sacerdotais no modelo estabelecido pelo Senhor. Eu oro que essas famílias sacerdotais sejam aquilo que a sua palavra disse: árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dão o seu fruto. Em nome de Jesus, eu oro por famílias aqui, sejam estruturadas, sejam revestidos pelo Senhor, para operar, para funcionar, para influenciar, para gerar influência. Senhor, nós vemos na sua palavra que Samuel recebeu influência de Eli e infelizmente teve problemas sérios com seus filhos, mas eu oro aqui que o exemplo que foi dado hoje à noite, de 55 anos de casamento, possa resplandecer nessa igreja, possa ser um exemplo, um modelo nessa igreja, de tal maneira, Senhor, que os casamentos sejam solidificados. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão tendo problemas com os filhos, eu oro por restauração familiar, eu oro a sua palavra que diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu oro que isso aconteça em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que toda ingerência maligna nas famílias seja quebrada no nome de Jesus. Todo pensamento de divórcio anulado em nome de Jesus, pensamento de suicídio anulado em nome de Jesus, pensamentos em se desviar de Deus anulados em nome de Jesus. Eu oro para que os irmãos aqui sejam encorajados a ir ao lugar de oração, a ir ao lugar da contemplação do Senhor e serem iluminados, serem direcionados acerca da direção, da solução da parte do Senhor que precisam tomar. Que haja nessa noite um posicionamento em nome de Jesus, para que o seu reino cresça em nós, entre nós e através de nós, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Obrigado, irmãos, pela paciência. Obrigado, pastor, pela confiança. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.